O PT, o Partido dos Trabalhadores, avalia que o ano eleitoral deve impedir a análise dos vetos, dos penduricalhos aos servidores do Legislativo, que a gente estava discutindo agora. Caso seja analisado, a expectativa é de que o Congresso não derrube os vetos justamente para evitar desgaste público. Quem está acompanhando todas essas movimentações é o Misael Mainetti, repórter aqui da Jovem Pan News, que vai trazer justamente as informações sobre essa articulação. Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que se sabe sobre a possibilidade de não acontecer a análise dos vetos no Congresso, hein? Bem-vindo. Conversei com os líderes, com Pedro Uczai, ele que é do PT, e também Sóstenes Cavalcante, que é do PL, em relação a esse assunto. Caniato, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Então vamos lá, direto ao ponto, o que disse o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai. Ele falou o seguinte, ele defendeu a manutenção dos vetos presidenciais, como era esperado, afirmou que as decisões de Lula foram tomadas com base na responsabilidade fiscal e no interesse público e que a análise do Congresso deve considerar o impacto orçamentário das propostas antes de qualquer tentativa de reversão. Também conversei com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Ele afirmou que a prioridade da bancada é derrubar o veto presidencial ao projeto que trata da redução de penas. De acordo com ele, essa pauta é o foco central do partido no momento. E aqui a reportagem, para mim, ele disse que o projeto ele prevê esse reajuste para os servidores da Câmara. Do Senado, ressaltou que se trata de uma iniciativa de interesse das mesas diretoras das duas casas e que o PL vai seguir a orientação dos presidentes do Legislativo em relação a esse veto específico. E aí ele diz que caso haja indicação para rejeitá-lo, o partido vai acompanhar. Então, se a decisão for mantê-lo, a legenda não vai atuar pela derrubada, mas ele enfatizou que se a sigla ela não pretender perder o foco na tentativa de reverter esse veto relacionado à redução de penas, destacando que não há essa expectativa de que a medida permita, que as pessoas retornem para suas casas. Aí ele mencionou que se o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidir avançar pela derrubada, então o Partido Liberal também vai apoiá-lo. A gente segue conversando então com situação, conversando com oposição para ver qual que vai ser o resultado dessa situação. Caniato? Porque acaba sendo também uma situação delicada para os líderes partidários e para os muitos partidos que acabam criticando os gastos públicos, mas eventualmente poderiam derrubar esse veto do presidente Lula. Obrigado, Misael. Grande abraço, a gente volta a conversar. Chamar o Bruno Musa, trazer também as reflexões a respeito dos vetos do Congresso Nacional, aquilo que o presidente da República acaba não aceitando após uma aprovação no Congresso Nacional. Esse é um tema que é defendido, por exemplo, por economistas, é preciso diminuir o tamanho da máquina pública. O presidente da República veta aumento ou a possibilidade de incorporação desses benefícios aos servidores. E aí o partido que defende uma máquina pública menor vai derrubar o veto? Ou seja, muitos partidos e políticos ficam numa sinuca de bico, Bruno? Sem dúvida. E isso vale uma reflexão mais profunda. Esse é um tema, inclusive, de uma palestra que vou dar segunda-feira à noite em Belo Horizonte, que é justamente esse tema. Muitas vezes a gente acaba colocando o tamanho do Estado sempre para terceiros. Então, vamos retirar benesses de terceiros, mas não as nossas. Isso não passa apenas pelo funcionalismo público. Como eu sempre falei, eu vou fazer uma crítica aqui, inclusive, ao meu meio, empresariado. Ou seja, aquele que pega um avião para ir a Brasília pedir juros subsidiado e crédito com privilégio para ele e para o setor dele, ou benefícios tributários para aquele setor específico lobista com relação aos seus concorrentes do mesmo setor, também faz parte de quem diz que a máquina deve diminuir, mas faz de tudo para que ela se torne mais inchada. Então é uma autorreflexão que o Brasil chegou num ponto crucial. Ou fazemos ou continuaremos inchando a máquina até trazermos uma situação mais de volta do que foi a inflação ali nos anos 90. E ninguém quer justamente isso em meio a uma onda de mudança que a gente vê na América Latina. A Bolívia, que voltou a incrementar as suas
quase zeradas as reservas internacionais, o Peru atraindo investimentos importantes, com exportações crescentes ao longo dos últimos tempos, apesar de ter 8 presidentes nos últimos 8 anos, mas tem um arcabouço legal, inclusive mencionado dentro de documentos do governo americano como um país onde você traz uma certa previsibilidade. Argentina em mudança, Colômbia provavelmente passará por essa mudança, e nós aqui na América Latina, qual o caminho nós seguiremos? Então, analisar todo esse tipo de situação, ela é muito mais profunda. O campo público, o freio moral deles, de grande média deles, não virá por parte deles mesmos, portanto virá por parte da sociedade. Quanto mais nós discutamos esse tipo de assunto e entendamos que nós financiamos essa máquina inchada, mais fácil passará essa mudança lá dentro, porque a sociedade começa a demandar algum tipo de coisa. Então, aquilo que muitas vezes nós acreditamos que apenas terceiros fazem com que a máquina inche, devemos olhar para nós mesmos e não pleitearmos também ações que nos obrigam a ter um Estado mais endividado ou pagarmos mais impostos. Nós chegamos num nível de absurdo. Quando nós olhamos ali todas as partes do orçamento de 2026 e de tantos anos, que desse ano são 6 trilhões e meio em despesas, a gente vê que 92% dos gastos já são obrigatórios. E o próprio governo falou, a partir de 2027, não há mais espaço dentro dos gastos não obrigatórios, porque os gastos obrigatórios cresceram e tomaram 100% do orçamento. Mas sabe o que está no gasto não obrigatório, por exemplo? Investimentos, sobra zero para investir. A ministra Simone Tebet falou a respeito disso. Até quando nós vamos continuar financiando, seja penduricalhos, sejam benesses, seja uma série de privilégios que não deveria constar dentro da máquina pública? Afinal de contas, eles são servidores da população e nós não deveríamos ser, mas infelizmente no Brasil nos tornamos servos dessa classe parasitária dentro da máquina pública que compõe a uma grande maioria. Várias mensagens de espectadores, ouvintes e internautas. Um abraço especial ao Francimar Inácio, nos acompanha da cidade de Souza, na Paraíba. Francimar, muito obrigado pela audiência. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com os nossos comentaristas. Só para fechar essa discussão, o delegado Palumbo é parlamentar. Delegado, avaliação de integrantes do Partido dos Trabalhadores dizendo que, por ser um ano eleitoral, dificilmente a Câmara vai avançar, o Congresso Nacional vai conseguir avançar com essa sessão de análise dos vetos, especialmente desse projeto. Faz sentido esse diagnóstico? Faz sentido sim, porque o deputado ele não quer se comprometer nas vésperas de uma eleição, ele está pensando agora em voto, e eu concordo 100% com o que o Bruno acabou de falar, né? É engraçado que para você mexer ali no salário do vizinho, ok. Agora, para mexer no próprio... Não, aqui não, porque aqui a gente precisa. Não pode ser desse jeito. Deveria valer para todos, né? Inclusive para o Poder Judiciário, que, repito, né, eles também extrapolam o teto, como bem falou o Dávila. Teto é teto. Se o teto é R$46 mil, o salário do presidente da República, do governador aí, quando você pega os salários dos funcionários estaduais, acabou. Não deveria ter penduricado, não deveria ter absolutamente nada. É só a gente fazer uma pesquisa no portal Transparência, você vai ver que tem funcionário público aí ganhando 100, 140 mil, 150 mil, todos os meses. Não, mas não é o salário, como bem falou o Dávila, né? É claro que tá caindo na conta dele todos os meses. Esse dinheiro não brota do céu, não cai da chuva, não é plantado, não sai da grama. É fruto de pagador de impostos que está lá bancando o salário de 150 mil, 180 mil. Outro dia recebemos, foi até noticiado aqui na Jovem Pan, né, juízes ganhando aí acumulados de R$1 milhão de férias. Pelo amor de Deus, qual trabalhador brasileiro vai conseguir ganhar isso aí, R$1 milhão? Você tem que prestar concurso. Tudo bem, mas tem um teto. E se o teto fala R$46 mil, tem que ser obedecido. Você não pode fazer jogadas aí, não, isso aqui não entra no salário, esse aqui é um bônus, esse aqui é o sei lá o quê, que aí passa de R$100 mil. É inaceitável. Agora, quanto à análise dos vetos, eu acho pouco provável que neste ano eleitoral eles vão colocar qualquer pauta aí que vá contra o seu eleitorado ou contra o que foi falado durante todo o início do mandato, né? O Estado mais enxuto, desde que não seja para eles. É essa a impressão que dá. Pois é, inclusive a nossa audiência, o Ricardo escreveu o seguinte:
o teto constitucional parece o arcabouço fiscal do governo federal. Sempre tem uma exceção, né? E aí você acaba ultrapassando aquele limite determinado. O Dávila concordou. 2 frases, Dávila. Acertou o nosso espectador? Acertou na mosca. E isso mostra a sem-vergonhice que é. Orçamento é para cumprir o orçamento, é para cumprir o teto constitucional. Como essa história está fora do orçamento? Como é que está fora do teto? Isso é brincadeira. Isso é um país de ficção científica, é de acordo com o interesse de cada um. Você inventa um atalho. É o país do atalho, Brasil. E, Canhato, só um ponto aqui. Os partidos realmente não vão derrubar o veto do presidente agora. Mas sabe quando eles vão derrubar? Escreve aí e me cobra. Logo após a eleição. Vai chegar outubro, novembro, todo mundo vota, porque quem ganhou a eleição tem mais 4 anos e quem perdeu lava as mãos. É isso que vai acontecer com essa vergonha desse penduricalho.